3% de Selic. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Quem é investidor de renda fixa se... Bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre essa situação bombástica que veio aí nessa semana, que foi a decisão do Copom em baixar a taxa Selic meta para 3% ao ano. Só para deixar claro para vocês, eu não estou falando aqui nesse vídeo sobre você que está montando a sua reserva de emergência, tá bom? Nada muda para quem está montando uma reserva de emergência. Lembrando para vocês, uma reserva de emergência, ela é o seu custo fixo mensal vezes 6, se você é um CLT, ou vezes 12, se você é um autônomo, né? Dependendo do seu risco aí de ficar sem renda. Se você ainda está montando esse valor, aconselho que você mantenha os seus investimentos aí em algum lugar seguro, que tenha um baixo risco, que tenha uma liquidez alta, ou seja, que você consiga sacar o seu dinheiro de maneira rápida, e não pense em se aventurar muito nessa volatilidade absurda que está acontecendo na renda variável. Então, segura, calma, respira. Eu estou falando aqui para quem já está fazendo investimentos e aportes em outros investimentos além da sua reserva de emergência. Vamos entender, antes de a gente passar para isso, vamos entender exatamente o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: com a Selic a 3% ao ano e o IPCA, segundo o último relatório Focus do Banco Central, a 1,97% ao ano, isso significa que a poupança ela está rendendo então agora 2,1% ao ano, o que, descontando o IPCA, te dá uma taxa real de 0,13% ao ano. Você tem noção que é isso? Isso significa que se tá ruim pro cara que tem 1 milhão na poupança, que ganha um pouco mais de R$100 por mês, imagine para quem tem milão. O Tesouro Selic, depois de você descontar imposto de renda, taxa da B3, etc., ele fica com uma renda, um rendimento de 2,25% ao ano, o que, descontando IPCA, dá 0,27% ao ano. Mas a conta remunerada, ela rende aí 2,5%, menos IPCA, que vai te dar 0,52% ao ano. O que a gente percebe com isso? A gente percebe que a renda fixa está virando um investimento para nada, né? É um investimento que não rende absolutamente nada. Então imagina, é fácil às vezes a gente pensar, então é fácil, é só a gente não colocar em renda fixa. Mas pensa naquelas pessoas, às vezes você é uma pessoa que não gosta de correr risco. Você é uma pessoa mais conservadora, você gosta de deixar o dinheiro em algum lugar que te renda o suficiente para você viver. Pensa nas pessoas aposentadas que vivem de renda, juntaram a sua vida inteira uma fortuna, às vezes, para tirar uma renda mensal e conseguir sobreviver, e estão em renda fixa hoje. O rendimento dessas pessoas caiu drasticamente nos últimos tempos, né, nos últimos meses. Então a renda fixa ela deixou de ser atrativa, principalmente por causa da redução da taxa Selic, que é a taxa mãe que rege a maioria dos investimentos de renda fixa, deixando então mais atraente a renda variável. Mas por que a renda variável fica mais atraente do que a renda fixa? Você não acabou de falar que tem muita volatilidade e tudo mais? Realmente, tem muita volatilidade, inclusive nos últimos meses agora, né, no impacto do coronavírus. Só que vamos parar para pensar, vamos dar uma olhada nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês. Se vocês perceberem, sempre quando a taxa Selic aumenta, o Ibovespa abaixa. Sempre quando a taxa Selic diminui, o Ibovespa sobe. Por que isso acontece? A taxa de juros, ela impacta diretamente nos créditos que as empresas podem pegar para fazer empréstimos e para poder investir nelas mesmas e para poder crescer e tudo mais. Além disso, quando a taxa de juros está muito baixa, isso significa que as dívidas que as empresas já têm hoje, elas vão baixar também, né? Elas vão ganhar com essa redução da Selic. Então, por mais que a taxa Selic, a redução da taxa de juros, que a gente fala de empréstimo, ela não chegue no banco para a pessoa física, porque os bancos fazem questão de manter o spread bancário deles, isso não significa que para as empresas isso também aconteça. Então, para as grandes empresas, principalmente as que estão no Ibovespa, elas têm grandes vantagens e elas conseguem se alavancar com uma taxa de juros mais baixa, né? Elas conseguem utilizar isso em outras situações e conseguem subir. É por isso que você tem um crescimento tão alto quando você tem uma queda de juros no Brasil. Mas, como eu mencionei para vocês, não é uma situação tão simples, né? Eu, particularmente, e eu vou deixar bem claro aqui, tudo que eu falo aqui é uma opinião pessoal, eu não faço recomendações, eu não faço nada disso,
desde a reserva de emergência até a bolsa. Se você quer fazer reserva de emergência, você faz. Se você não quer, você não faz. Se você quer colocar em bolsa, tudo que você tem, você coloca. Uma decisão sua. O que eu estou falando aqui é de diversificação. O que eu estou falando aqui é a minha opinião. Eu não sou nenhum mestre, nenhum guru. Tudo que eu falo para vocês é coisa que eu estudei, que eu já procurei bastante, pesquisei bastante, mas cada um faz o seu próprio estudo e entende como quiser. Okay? A Bolsa de Valores é um mercado muito atraente, ela pode te gerar ganhos muito bons. Acredito que você possa ter muito mais resultados quando você investe a longo prazo do que ficar se preocupando com variações pequenas que não vão te afetar tanto no futuro. Eu não gosto de day trade, eu não gosto de comprar uma ação no mesmo dia, vender no mesmo dia, porque eu acho que isso só faz a gente perder dinheiro. Tem uma frase dentro do livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que eu vou até ler para vocês. As negociações realizadas em um mesmo dia, os day trades, são uma das melhores armas já inventadas para cometer suicídio financeiro. Livro muito bom, aconselho você a ler se tem algum interesse em bolsa de valores. Então, gente, se você for aplicar na bolsa, muito estudo, muito cuidado. Quando você for escolher a empresa que você vai comprar, estude muito essa empresa, aprenda a ler os números dessa empresa. Lembre-se que quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, significa que você está se tornando acionista de uma empresa. Então eu acredito que se você vai virar acionista de uma empresa, de uma grande empresa, qualquer uma que seja dentro da Bolsa de Valores, o mínimo que você tem que saber é saber tudo sobre ela, explicar tudo o que acontece sobre ela, entender para onde eles estão indo, quais são os investimentos que eles estão fazendo, qual a situação que eles estão passando. Agora, no momento de coronavírus, por exemplo, o que eles estão fazendo para enfrentar essa crise, quais são as ações deles internas para isso. Ler os relatórios, apresentações que saem trimestralmente para você acompanhar o resultado dessas empresas. Enfim, não entre na Bolsa de Valores achando que é uma grande roleta russa ou um cassino. Não é bem assim, né? Tudo que você compra lá são investimentos sérios, calculados e que podem te trazer muito retorno. Assim como podem te trazer uma grande perda. Depende de como você realizar esse estudo e onde você vai entrar. É por isso que se chama renda variável. Mas, de qualquer maneira, existe sim hoje uma boa oportunidade na Bolsa de Valores. Tem muito papel com desconto bom e a queda da Selic impulsionando isso, ajudando as empresas a diminuírem a sua dívida, cabendo um pouco mais no bolso do acionista. Porém, mais uma vez, muita cautela. Todos os dias estão saindo notícias que afetam a Bolsa de Valores. O cenário político está causando uma volatilidade tremenda em todos os ativos. A gente teve uma queda brusca logo depois que começou toda a pandemia aqui no Brasil, e hoje em dia os ativos estão praticamente andando de lado. Mas, na minha opinião, podemos confiar em empresas grandes, empresas sólidas no mercado, que já têm um bom histórico em crises anteriores e que conseguem se adaptar bem a situações adversas dentro desse cenário que a gente vive hoje. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, deixa um comentário aqui embaixo, fique atento nos próximos vídeos. Esse vídeo de hoje foi um pouco diferente porque eu peguei muita notícia que saiu essa semana que eu achei que eu deveria compartilhar com vocês o que eu pensava sobre isso. Então eu tive que mudar um pouco o planejamento do vídeo que eu iria postar hoje. Mas fique esperto que semana que vem tem mais. Valeu, abraço!